Olá, muito bem-vindo ao canal mais uma vez. A gente está aqui seguindo na série Emoções Reveladas para a gente refletir um pouco, conhecer um pouco as tantas emoções que nós, seres humanos, temos que lidar na nossa vida, né? Praticamente todo o tempo estamos aí sentindo alguma emoção e como que reconhecer, compreender nossas emoções e os nossos sentimentos mais profundos vai nos ajudar a nos conhecer melhor, a aprofundar aí no nosso ser e aí para a gente poder melhorar. Porque o autoconhecimento tem um propósito, eu me melhorar como pessoa e eu estar mais leve, mais tranquilo na vida, né? Com menos ansiedade, com menos reações impulsivas e, de alguma forma, mais consciente, me dando mais conta das minhas atitudes e do meu comportamento e, no final, me fazendo mais responsável por mim mesmo, tendo atitudes mais adultas, mais maduras, mais conscientes e presentes. Hoje eu quero falar com você de uma emoção um pouco complexa, e por que não difícil de lidar, que é o ciúme. O ciúme, todos nós já experimentamos esse ardor no peito, essa urgência que ele traz de resolução, de justificativas, de compreensão. Ele é uma emoção bastante complexa porque ele não vem sozinho. Em geral, vem com uma raiva, uma tristeza, uma insegurança, um apego. E talvez o mais importante seja você reconhecer que sim, você sente ciúme. Essa emoção que está te causando aí tanta nervosia, tanta ansiedade, é o ciúme. E uma vez que você identifica que sim, tem ciúme, e o ciúme não é só de pessoas, né? Às vezes eu posso ter ciúme de algum objeto que eu gosto muito, né? Ficar aí apegada a isso. Então, se eu reconheço, eu posso ver o que de fato está emergindo por detrás. O que de fato ativa essa emoção do ciúme? Porque pode ser uma insegurança pessoal, uma insegurança na relação que você está, porque se a relação não te dá, né, as pistas de que ali você pode descansar, você pode confiar, o ciúme pode emergir. Pode ser a insegurança pessoal. Então, quando você identifica o que é que está aí por trás, aí sim você pode mergulhar em si mesmo, trabalhar sobre essas questões, que às vezes podem ser questões longínquas, né, de experiências e memórias do passado, da sua infância. E aí, tratar sobre isso. Aí sim, a gente vai se superando e melhorando como pessoas. E de alguma forma, o ciúme, ele, na dose certa, como tudo, porque tudo pode ser, né? Qualquer coisa depende da dosagem, ele pode ser um estímulo para te manter atento, né? Para te levar a dar atenção à relação, a cuidar de determinados objetos, a ter liberdade, por exemplo, de não emprestar, de não se desfazer de uma coisa que você gosta e você é livre para isso. Então, identificando essa dosezinha, uma dosezinha do ciúme, te leva a dar valor ao que está aí, né? ao que você tem apreço, ao que te importa. Mas quando ele fica exagerado, quando ele ocupa um espaço na sua vida, aí ele merece atenção. Merece atenção para ver o que de fato está ali te tocando. O que gera tudo isso? O ciúme excessivo vale você estar atento. Estar atento porque pode sim te levar para uma via que pode não ser muito interessante nas suas relações ou nos cuidados com as suas coisas. Porque isso vai te manter em estado de alerta constante, de ansiedade, de confrontação com o outro, de apego excessivo, de posse de coisas ou do outro, né? Seja lá
o que é o objeto do seu ciúme. Então, estar atento à dose dessa emoção em você vai te ajudar a se conhecer melhor e a ver o ponto exato em que você tem que trabalhar sobre si mesmo. E como já falamos aqui, é claro que todas as emoções, elas estão diretamente ligadas com o nosso sistema biológico, neurobiológico. Então, como emoção, o ciúme, ele ativa, claro, está ali passando no nosso sistema límbico, em que está a amígdala, que já falamos bastante dela, e é claro que o ciúme tem a ver com o medo, por isso ela é ativada, e o medo, ele vai liberar a dopamina, cortisol, neurotransmissores muito importantes para as nossas defesas, para o nosso sistema de alerta, para estar alerta para o que está acontecendo. Por isso o ciúme sempre gera aquele estado de alerta constante, olhando e controlando tudo que está à sua volta, né? Olhando especificamente para determinadas situações. Isso que faz o neurotransmissor, a dopamina, que ela intensifica esse desejo de controle. Por isso, os ciumentos estão todo o tempo controlando o outro, suas coisas, né? Todo o tempo ali. E o cortisol, claro, ele está ligado ao estresse. Uma vez que ele está ligado ao estresse, tem essa sensação de desconforto e urgência de resolução para se livrar desse estresse. Mas o ciúme está sempre ali. Então, ele está sendo ativado, esses neurotransmissores estão aí no organismo. Mas aí podemos ser mais estratégicos e inteligentes e usar o córtex pré-frontal, né? Justo essa região aqui tão relevante e tão importante, que nos faz de alguma forma ser seres humanos, porque aí você tem a capacidade de refletir sobre isso. Você tem a capacidade de se dar conta de que o ciúme está aí e de que está gerando todas essas manifestações. Essas manifestações de defesa, de ansiedade, de controle. Então você pode usar o seu intelecto, a sua capacidade reflexiva de dizer, pera, o que de fato está acontecendo? O que é que está me gerando isso? Para que controlar tanto? Porque esse controle ele é absolutamente ilusório. Você pode olhar para a pessoa amada como você quiser, o tempo que você quiser, mas você não vai estar com ela todo o tempo. Então é o controle ilusório que te gera estresse, que ocupa a sua vida e não te permite fazer as coisas, ocupar a sua vida com o que realmente importa, com o cuidado de você, com o seu bem-estar, por exemplo. Então, vamos ser estratégicos e usar a sua capacidade de refletir, a sua inteligência e ver o que você tem que trabalhar em você mesmo, assumir a responsabilidade sobre você mesmo, sobre a sua insegurança, sobre o seu apego, sobre os seus medos. Isso é responsabilidade sua. É você olhar para si mesmo honestamente e se fazer responsável de si, cuidar dos seus medos, superá-los, cuidar da sua insegurança, cuidar de si mesmo, encontrar a autoconfiança. Para isso a terapia ajuda muito. Então te recomendo, sim, olhar para você mesmo de forma profunda, com um acompanhamento, em um ambiente seguro, em que você pode se revelar e que você pode se conhecer. E quando a gente se conhece, em um processo em que você pode ir retirando as suas defesas, encontrando confiança para mergulhar em si mesmo, você pode voltar ao seu passado, porque é claro que temos ali dores infantis que fazem com que a gente reaja, né, de formas não tão agradáveis na vida adulta. Isso, de alguma forma, está ligado aos nossos vínculos, talvez, né? Como se eu fui uma criança em que fui acolhida, em que nos meus momentos de frustração, de medos, eu tive um espaço de acolhimento,
É claro que eu vou ter confiança nos outros, vou ter uma maior capacidade de me vincular sem tantas desconfianças, sem medo e logo não ter que controlar tanto, não ter que me submeter a determinadas situações, como, por exemplo, querer controlar o outro, me submeter a isso, né? E óbvio, limitando a minha própria liberdade. Mas se a infância ela teve aí inseguranças, não foi possível criar vínculos saudáveis, esses vínculos eram ameaçadores, confrontativos, é possível que o adulto seja inseguro, tenha medo de se vincular. E esse medo de se vincular, paradoxalmente, pode gerar essa insegurança e o apego. Esse apego tóxico, bastante tóxico, que gera esse ciúme tóxico também. Então, olhar para o passado com acompanhamento seguro, confiável, te ajuda a se liberar dessas dores infantis, logo dores infantis que fazem emergir comportamentos infantis na fase adulta. Então é você se fazer responsável por si para cuidar da sua história, para sanar essas dores do passado, trazendo uma compreensão profunda, uma integração da sua história na vida adulta, né? Para você ser um adulto livre, um adulto pleno, que reconhece, honra a sua história, tal como ela foi, porque não podemos mudar o passado, mas é você olhar para a sua história não como uma criança vítima, mas olhar para o seu passado e cuidar dessa parte ferida como um adulto. Porque agora, como adulto, só você pode cuidar. Né? Só você pode cuidar de você mesmo e dessa parte. Encontrar, de alguma forma, uma satisfação em ser você mesmo. Uma satisfação de cuidar de si mesmo. E para isso, os processos terapêuticos nos ajudam muito. Então, algumas sugestões práticas para lidar com o ciúme, pode ser primeiro você olhar para isso sem julgamento, sem se julgar porque está sentindo isso. Se você for capaz de fazer isso, você vai ser capaz de ver o que está por trás do ciúme, o que faz com que isso emerja. E aí sim, olhar honestamente também para essa parte, para a insegurança, para a dúvida. Talvez aí vai emergir decisões que você precisa tomar. Talvez você reconheça que é uma relação tóxica, que você precisa sair disso, porque as relações tóxicas despertam o ciúme porque gera muita insegurança. Então, olhar, aprender a ver, a olhar tudo isso sem julgamento, honestamente. Porque aí você pode encontrar um caminho estratégico para lidar com isso, você pode pedir ajuda para te apoiar nesses processos. E uma vez que você se dê conta, né, podendo ser níveis altos de ciúme, aí sim você vai precisar de ajuda, ou se são sentimentos que emergem e que você mesmo se dá conta dele e vai lidando com ele, te ajuda a desenvolver a sua autoestima, a confiança em você mesmo. Então, olhar para esses processos, olhar para essas emoções e sentimentos, aumenta a sua capacidade de se dar conta do que passa, a autoconsciência, a consciência de si mesmo. E na medida em que você se torna mais consciente de si mesmo, você pode encontrar saídas estratégicas se fazendo responsável por si. Então, ter esta atitude de honestidade, aprender essa atitude. E essa atitude honesta consigo mesmo, ela parte de se ver sem julgamentos. Poder olhar para você mesmo. E algo que pode ajudar muito na sua vida, uma vez que você se dá conta do que realmente é a comunicação. Porque se você se dá conta
realmente do que sente, realmente quais as suas necessidades, o que geram esses sentimentos de ciúme, você pode comunicar daí, não cobrando do outro, não exigindo, não controlando, mas expondo a sua real necessidade. Então você vai aprendendo a se comunicar também. E aí vai encontrando forma de viver mais leve, mais autêntico, mais espontâneo, lidando com a vida, né? Vivendo a vida, sendo o que você realmente é. A beleza de ser o que você é. Melhorando os aspectos que precisam ser melhorados e sendo você mesmo. Então essa reflexão pode te conduzir, e é um convite, a você olhar para as suas relações, se essa emoção está aí constante na sua vida, o que você vai fazer com isso? Compartilhe aqui comigo sua história, momentos que você viu que essa emoção estava aí, situações complexas, difíceis que você teve que superar. Me conta um pouquinho o que você pensa sobre o ciúme, e isso também vai me ajudar a pensar em novas conversas que a gente pode ter aqui e interagir um pouquinho e aprender, para a gente ir aprendendo junto. Porque o caminho do autodesenvolvimento, ele acontece na vida. Ele não acontece sozinho, num quarto ou só dentro da sala do terapeuta. Ele acontece na vida, é da vida que vão emergindo as minhas emoções, os meus desafios, para que eu possa trabalhá-los, sim, na terapia, para voltar para a vida de uma forma melhor. Então, eu adoraria escutar um pouquinho sobre você, o que passa, o que você pensa sobre o ciúme, e assim a gente vai refletindo e dialogando e aprendendo, crescendo juntos.